Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Max Cardoso. Nesta segunda-feira, hoje, dia 25 de abril, agora são 19 horas e 1 minutinho, horário de Brasília. E olha, aqui no canal você sempre vai encontrar lives diárias, né? De segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas. E aqui a gente vai tratar desses temas: filosofia grega, espiritualidade cristã, teologia, sempre trazendo uma formação humana, tentar ensinar as pessoas como que o ser humano se desenvolve, como que a gente pode se tornar melhor, como que a gente pode ser mais forte, alcançar os objetivos, e se a gente tiver pessoas melhores, a gente vai ter, com certeza, no futuro, um país muito melhor. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que já está chegando. Olha, e não esqueça de deixar o seu like aqui, é muito importante o seu like. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o canal. E se você não for inscrito, não deixe de se inscrever e clicar ali no sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito bem, deixa eu dar uma boa noite aqui, ó. A Beth Bona foi a primeira a chegar, ó, às 5h37 ela já estava aqui, que bom. Uma boa noite, Beth. O Gesiel, de Casa News, também já está aqui com a gente, uma boa noite. Wilson Alves, Flávio Oliveira, boa noite. O Cleiton Nelson Custódio, uma boa noite. A Zaraba Oliveira, boa noite. A Mercedes Santina também está aqui, uma boa noite. E a Zaraba Oliveira está falando aqui, ó. Sócrates, com sua morte, ensinou-nos que a honra é inegociável, algo que nos tempos atuais é desprezado e ridicularizado. A gente vai falar um pouco sobre isso, ainda que o foco eu vou focar em um outro ponto importante também. E a Regina Catanha também está aqui com a gente, uma boa noite. O Argonauta, olha aí que legal. A Kalinka também está aqui, o Júlio Cardoso, o Adriano Rendler, a Patrícia Barbosa, o Santos Cardoso e o César Pazuc. Então, uma boa noite aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E olha, eu vejo, né, hoje em dia, que há um problema muito grave em questão, né, primeiro de educação, né, primeiro em questão de formação. Eu acho que isso é visível para muita gente. A gente não aprende mais a questão de lógica, a gente não aprende mais a questão das falácias, né, dos argumentos. Isso simplesmente não é dito na escola, uma coisa que deveria ser. As pessoas deveriam ser capazes de olhar uma sentença e identificar se há algum erro lógico ali. É óbvio, né, aqui tem uma diferença que é muito importante. Lógica e verdade são coisas distintas, tá? Você pode usar um argumento lógico, no entanto, ele ser falso. A questão da lógica, ela é uma ferramenta, na verdade, para uma questão mínima de coerência na fala, na escrita, ou seja, você vai olhar se há um problema de lógica, aquilo já não vale. Se a lógica se mantém, beleza, agora vamos ver a realidade dos fatos, ou seja, o trabalho de análise de um discurso, de uma sentença, ele também não termina na lógica, tá? A lógica é só o primeiro passo para você analisar a verdade daquilo que alguém está te falando. Então, a primeira coisa é você ver se o argumento é lógico, se você está cometendo alguma falácia, algum erro ali, né? E, obviamente, seria falso. Uma vez que você percebe que a coisa é lógica, que tem lógica, aquele argumento ele segue as normas básicas da lógica, aí é que a gente vai ver se ele realmente está de acordo com a realidade, de acordo com os fatos, com o mundo real, ou não, ou se ele é uma pura fantasia, né? E aí sim é que você vai julgar se um argumento, se uma fala, se um discurso é verdadeiro ou não. Isso aqui são duas coisas já bem básicas, né, para a gente começar o que eu queria falar hoje. Porque hoje a gente percebe o seguinte: há um debate muito grande publicamente, né, e isso é muito bom. A gente olha na internet, você vê várias pessoas comentando sobre tudo, né, umas discordando com as outras de maneira até mais efusiva, né, e até acusando mais as outras. O que a gente vê muito hoje em dia, o pessoal gosta muito de polêmica. Agora, o que
me parece na maioria, e quando eu digo na maioria, assim, 99% dos casos, é que as pessoas estão discutindo apenas por discutir. O que quero dizer com isso? As pessoas parecem que não sabem sobre o que estão discutindo. Sei que pode parecer bastante absurdo, né, o que eu estou dizendo, mas a questão é, se você perguntasse para essa pessoa: "Ah, você defende tal coisa? Ok. Então defina para mim o que você entende por isso", né. Então a pessoa não sabe, né, a maioria não vai saber, a maioria ou ela vai te responder com algum clichê, com alguma frase completamente vazia, tá, vazia de significado, vazia de sentido real, que é o que a expressão latina flatus vocis, né, significa, ou seja, sopro de voz. É quando alguém fala, 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 mas aquelas palavras, se você pegar as sentenças, se você analisar lá sujeito, predicado e verbo, você vai ver, cara, isso aqui não tem nenhum significado real, o que essa pessoa está falando é só abobrinha, é só o blá blá blá, e é o que mais a gente vê nos debates que estão, né, não só hoje em dia, mas isso já é um problema já de muito tempo. No Brasil costuma ser mais grave exatamente por causa do que o nosso problema educacional é pior do que dos outros países, mas atualmente eu ando muito em grupos, né, americanos, dos Estados Unidos, e atualmente você vê que também já alcançou os outros, países, né, inclusive os americanos. E eu não estou falando só de analfabeto funcional, tá, eu não estou falando só daquele que lê e não sabe o que lê, né, ele escreve e nem sabe o que ele está escrevendo. Eu ainda estou falando de um passo além desse, tá, que é exatamente o da pessoa, ela fala uma coisa, tá, ela pensa que sabe ali o que ela está dizendo, mas se você parar para perguntar o conceito, a realidade daquelas palavras ali, tá, ela normalmente ou vai ter uma resposta pronta, ou ela vai te responder com uma coisa super genérica, super vazia de significado real, ou então ela não vai saber. No caso dela não saber responder, ela está sendo até mais honesta, né, mas normalmente as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem. E aí a gente entra no Sócrates, que era exatamente o que eu queria comentar hoje. Por quê? Quando a gente olha o início da filosofia, o que é a filosofia, né? O que é o início da filosofia ocidental? É o homem, obrigado, é o homem começando a compreender o mundo. E exatamente o primeiro passo, né, os filósofos antes de Sócrates, exatamente eles começam a compreender o mundo exterior, ou seja, o mundo que não é humano, as coisas, os elementos, eles querem saber de onde vieram as coisas, eles querem entender como que o mundo funciona, tá? Então, antes de Sócrates, você vai ver que a filosofia, né, os chamados pré-socráticos, eles geralmente vão focar muito mais nessa questão que está fora do ser humano, ou seja, o mundo exterior. E aí, com Sócrates, a gente tem uma pequena virada já, o homem já começa a se interessar, os filósofos já começam a se interessar por questões propriamente humanas, tá? Os conceitos, as realidades humanas, as realidades com que o homem interage, né? As sociedades humanas, o interior do homem, o conceito de vida, de alma, de mortalidade, de imortalidade, ou seja, o ser humano, a filosofia, ela começa a pensar sobre o ser humano. E o grande problema que o Sócrates identificou na sociedade grega da sua época, tá? E aqui a gente está falando de algo que é em torno aí do ano 500 antes de Cristo, tá? Então, ou seja, é bastante tempo, né? Mais de quase 2.500 anos aí que a gente está se referindo. E o Sócrates ele percebe o seguinte, né? Ele percebe que a maioria das pessoas, mesmo as grandes autoridades, mesmo aqueles que tinham muita fama, né, mesmo aqueles que tinham muito poder, né, a maioria não
sabia as coisas, mas pensava que sabia. E tomava decisões, né, e se impunha, né, a pessoa gostava de se impor diante dos outros como se fosse um grande sábio. Mas quando se você chegasse e perguntasse, você ia perceber que, na verdade, ele não sabia do que ele estava falando exatamente, ele não sabia nem sequer definir aquilo, aquela realidade, né. O que que eu quero dizer com isso? Que o juiz não sabia o que era justiça, que o general não sabia o que era coragem, que o poeta não sabia o que era amor, né, ou seja, que o médico não sabia o que era saúde, ou seja, eles estavam lidando com isso a vida inteira, mas nunca tinham parado para se perguntar sobre o que são todas essas coisas, o que são, de fato, a compreensão, a verdade sobre todas aquelas coisas. E isso faz com que o debate fique viciado. Por quê? Porque vira um combate de palavras apenas. O que que eu quero dizer com isso, né? O que que é uma palavra? Uma palavra escrita, tá? Se eu botar aqui, né, mesa, tá? A mesa, a palavra mesa, né, ela a letra, né, que está ali é só um signo, tá? Ali é só o signo. Você ainda tem que ter o significado e você tem que ter o significante daquela palavra. Aí sim você tem uma realidade concreta, aí sim a gente está entendendo o que que aquele signo ali, a palavra mesa, realmente significa, qual que é o significado dela, né, que é a mesa real, é um móvel que serve para apoiar as coisas, objetos em cima, tá? Em cima do móvel, em cima desse móvel. Então, aqui eu estou em cima de uma mesa, vocês não estão vendo, né? Estou falando daqui da mesa, mas é porque eu estou aqui, falando com vocês apoiado numa mesa. Então, se a gente só falar de mesa, mas sem se referir a uma mesa concreta, isso é só uma briga de palavras, não tem significado nenhum na realidade. Como que o Sócrates pegava isso, né? Imagina que você, né, estou dando uma hipótese bem absurda, tá, gente? Eu sei que todo mundo, quando fala mesa, sabe do que está falando, é porque eu estou indo bem no simplesinho para a gente entender e aplicar nos problemas mais complexos. Mas imagina então que você está discutindo, falando sobre mesa. Qual que é a melhor mesa? Não, a melhor mesa é a mesa medieval. Aí o outro, não, a melhor mesa é a mesa da antiguidade, né, que era o chamado triclínio, né, e aí começa a falar de mesa aqui, mesa ali, ninguém se entende, até que alguém chega e pergunta: "Mas calma aí, mas o que que é mesa?", né. E aí os outros 2 param: "Ah, mesa é mesa, mesa é mesa", ou seja, não sabe definir, não sabe o que é. É óbvio que isso é um exemplo bem absurdo, mas se a gente falar de coisas mais complexas, né, de justiça, né, de igualdade, de liberdade, a maioria das pessoas que discutem sobre isso não sabem definir essas coisas no mundo real. O que que é isso no mundo real? A mesa todo mundo sabe, né, a discussão que eu fiz aqui foi só para realmente ser um exemplo. Mas quando os assuntos se tornam mais complexos, é exatamente esse absurdo que eu acabei de falar que acontece. As pessoas estão discutindo palavras, 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 né, e defendendo a opinião e acusando o outro e tudo. E se você parar e perguntar: "Mas calma aí, o que que é isso que você está dizendo? Por que você acha que isso é melhor e que o outro é pior? Quais são os motivos?", né, me dê pelo menos 3 motivos, né, senão a gente não vai saber nenhum, né, mas ou seja, o debate, se não há uma conexão do que eu estou falando, da palavra pronunciada, com o mundo real, se essa conexão não existe, esse debate é uma pura fantasia. Então as pessoas elas precisam parar para se perguntar antes de você começar um debate. Escuta o Sócrates, né, o Sócrates ele chegava na praça pública de Atenas e pegava um poeta e falava para ele: "Ó, grande poeta, né, você que já cantou sobre o amor por tantos anos, você
já fez, né, as donzelas suspirarem de amor, os homens sentirem falta daquele amor perdido e tudo. Você que sempre falou do amor, ilumina a mim, esse ignorante, né. Estou aqui inventando, tá, gente, mas era mais ou menos nesse sentido. Ilumina em mim, esse ignorante, sobre o que é esse amor tão cantado por vossa belíssima voz, né. Diga para mim, ó poeta, o que é o amor que eu não sei, né. E o poeta vai dizer: "Não", na verdade primeiro ele perguntava: "Você saberia dizer o que é o amor?", né, e ele diria: "Claro que eu sei, eu canto isso há tanto tempo, não sei o quê, então diga para mim o que é o amor". E o poeta ia falar o que era o amor. E aí o Sócrates vinha com um argumento para dizer que: "Olha, essa sua definição de amor não é boa, porque tem vários casos em que nós percebemos que o amor existe e isso não se aplica, você não concorda?". Ele: "É, tem razão. Então, então você não sabe o que é o amor, porque você não conseguiu definir". Aí o poeta dizia: "É, eu não sei o que é o amor". Né, isso tudo era um debate público, né, então você imagina um grande poeta grego ter que afirmar publicamente que ele não sabia o que era o amor, ou seja, tudo aquilo que ele estava cantando por tanto tempo, ele não sabia. Ele fez a mesma coisa isso com o general, né, o caso ali do Lattes, se eu não me engano, em que ele vai dizer que não sabe o que é coragem. Então ele vai fazendo isso e é óbvio que ele pega o ódio, né, das autoridades gregas, porque ele começa a pegar os grandes nomes famosos e tudo, e começa a mostrar que, na verdade, eles não sabem nem aquilo que eles dizem saber, né, e aí é óbvio, a juventude, né, os jovens gostaram muito de Sócrates, porque ele estava tirando as máscaras, rasgando ali um véu, né, que existia ali de uma falsidade intelectual, e ele começou a ter muitos discípulos, principalmente jovens. E, obviamente, a elite daquela época ali, que dominava, que tinha ali o domínio daquela sociedade, não gostou e acaba condenando o Sócrates à morte, né. Qualquer semelhança com hoje é mera coincidência, tá, pessoal? A gente está falando aqui de 2.500 anos atrás, né, vocês sabem que essas coisas não acontecem mais hoje. Brincadeiras à parte, eu acho que é muito válida essa contribuição do Sócrates para a vida humana, para o debate público, no sentido de nós, antes de entrar no debate, lembrar do Sócrates. A primeira pergunta que eu tenho que fazer: o que é a coisa? O que é esta realidade que eu estou defendendo ou atacando? Quais são os motivos que fazem com que isso seja ruim ou bom? Na verdade, essa pergunta dos motivos já é o segundo passo, né, porque eu já estou analisando as causas, aí a gente já está chegando até em Aristóteles, né. Platão, basicamente, ele continua o estudo de Sócrates nesse estudo que a gente chama das essências, de entender o que é cada uma das principais realidades do mundo. Esse é o primeiro passo da filosofia, tá? Esse é o primeiro estágio do conhecimento filosófico. Eu consegui olhar para as coisas e dizer o que cada uma das coisas são de fato. E infelizmente a gente vê pessoas assim falando e brigando entre si, causando uma grande divisão, mas sobre o que essas pessoas estão falando, né? Se a gente espremesse o discurso, será que sai alguma coisa, né, que tem a ver com o mundo real? Ou é só flatus votis, né? É só sopro de voz, são só palavras ao vento, só está mexendo a boca e saindo ar, né? Mas significado real não tem. Isso é um grande vício, isso é um enorme vício que a gente tem hoje e que não leva a lugar nenhum. Existe um livro do Ratzinger que ele explica, tá aqui, ó, que ele explica bem sobre isso, tá. Ele fala sobre o peso da verdade, né, quem tem a verdade não precisa de tantos argumentos, porque a verdade por si só ela tem um peso enorme, né, inclusive se você botar mais peso, em vez de você convencer, você pode esmagar a pessoa com o peso da verdade, né. Esse livro aqui, ó, muito bom, não sei se isso aqui é uma versão bem antiga, tá, Dogma e Anúncio, vale a pena ler esse livro também. Mas o que eu queria que, assim, parte central era isso, era que eu queria que vocês
começassem a pensar sobre o que está sendo dito, né. Você faça esse exercício. Você pegue um discurso, né, de qualquer pessoa e tenta ver quais são as ideias principais, porque na maioria dos casos são coisas tão genéricas, são coisas tão ridículas que você vai ver: "Nossa, esse cara aqui falou 5 minutos e não disse nada". Infelizmente, gente, isso está cada vez mais comum, cada vez mais comum. E olha, o interessante é que a gente percebe que há muita gente que não acredita em verdade, né, há muita gente que acha que não é possível alcançar a verdade. Então, há muita gente que olha para a filosofia grega, olha para Sócrates, Platão, Aristóteles, para dizer: "Ah, isso já foi superado, né, não existe mais", ou seja, que não é possível ou que a essência é uma coisa que não existe, né, o que é completamente absurdo, porque se a essência não existe, então não existe definição de coisa nenhuma. Ora, se não existe definição de coisa nenhuma, então tanto faz eu beber água ou eu beber ácido, né, porque afinal não existe essência, uma coisa, quem diz o que a coisa é, né, sou eu, é a convenção social, são as leis, né, mas as coisas não são em si mesmas, tá. Isso é de uma esquizofrenia tamanha, e infelizmente isso invadiu o estudo da filosofia atual, né, e da arte, né, e toda a parte cultural também acaba sendo afetada, porque é isso aqui e é importante vocês entenderem isso. Aqui no canal eu foco na formação intelectual, porque tudo começa no intelecto, tudo começa pelas ideias. Alguém tem uma ideia maluca, tá, como por exemplo Hegel, tem uma ideia doida de achar que tudo que vem depois é necessariamente melhor do que aquilo que veio antes, né. Da onde o Hegel tirou essa lei? Essa lei não existe. Se você olhar para o mundo real, não existe essa lei. Só que isso está no nosso imaginário, isso está no seu imaginário, consciente ou não. Você tem que lutar contra isso, porque nós temos, todos nós, tá? Nós fomos criados nessa cultura e nós temos a sensação de que tudo que é novo, tudo que vem depois é necessariamente melhor do que veio antes. Percebe que o problema é você achar que é necessariamente melhor. Pode ser melhor de fato, mas não necessariamente. Você quer ver um argumento que não tem nenhum significado real? Ah, não, isso não acontece mais, porque nós estamos em pleno século XXI. O que significa esse argumento? Não, mas isso não acontece mais, porque, ou seja, uma causa, nós estamos em pleno século XXI. E daí? Quer dizer que passou o século, melhorou? Necessariamente? Quer dizer que hoje eu tenho mais liberdade para falar no YouTube do que há 10 anos atrás? Ou no Twitter? Bem, esque tirando o fato do Elon Musk, né. A questão aqui é muito clara, não é porque o tempo passou que tudo melhorou. Isso é uma falácia, isso não há na natureza, essa lei não existe na natureza, essa lei não existe na realidade. O Hegel criou essa lei, baseado em muita coisa que veio antes dele. Há um estudo que diz que ele teria tirado isso, que o pai dele era um ocultista e ele teria um livro, né, de ocultismo, e várias das coisas da filosofia dele, do livro dele, seriam quase um copia e cola de um livro de ocultismo do pai dele. Ele teria só traduzido aquilo numa linguagem filosófica, que é possível, tá, é extremamente possível, porque realmente o ocultismo tem muitas crenças nesse sentido. Mas aqui o que eu queria que vocês entendessem é isso: tudo começa nas ideias. O Hegel veio com essa ideia se difundiu no século XIX, inclusive o que se gerou? Uma das coisas que se baseiam na filosofia de Hegel é o marxismo. O marxismo também tem essa ideia, né, que é o futuro ideal que a gente vai chegar lá e tudo que eu fizer hoje está justificado por causa daquele futuro que vai ser necessariamente melhor do que hoje. Gente, quando você ouvir esse argumento,
Isso não pode acontecer porque estamos em pleno século XXI. Isso não tem nenhum significado real, isso é flatus votis, tá? Não tem significado real. Essa lei que o Hegel colocou na cabeça das pessoas, você podia até nunca nem ter ouvido falar de Hegel, mas sem dúvida nenhuma você tem esse pensamento no seu imaginário, né? Sai um celular novo, você tem que ver, ou seja, necessariamente vai ser melhor do que antes, né? E quantas vezes as pessoas quebram a cara, né? Vê um negócio novo, falam: "Pô, de mudar isso aqui ficou horrível, ficou mais lento, né, o negócio está travando, não consigo mais fazer nada que eu fazia antes". Ou seja, é porque não existe essa lei de que o que vem depois é necessariamente melhor do que o que vem antes. Isso é um dos argumentos completamente falsos, mas tudo começou lá com Hegel, há mais de 200 anos atrás. Pensou nisso, isso foi se difundindo, se criou uma cultura em volta desse pensamento, inclusive o marxismo, Guerra Fria, União Soviética, Guerra Fria, e a Segunda Guerra Mundial, primeiro. Ou seja, tudo que você tem hoje começa, né, normalmente o mal, ele começa numa ideia absurda, numa ideia que está descolada da realidade. Só que as pessoas lá atrás não perceberam, ou pelo menos a grande maioria não percebeu, aquilo foi passando para frente, foi conquistando, foi, né, as pessoas achando lindo, achando ótimo, foi se criando toda uma cultura em cima daquilo, e a gente chegou na situação que a gente está hoje. Aqui eu estou sendo bem resumido, né? Mais para frente aqui no canal eu quero mostrar o passo a passo de como que isso se deu. Como que a gente chegou até Hegel, ele ter coragem de falar um absurdo desse e as pessoas acharem que ele era um grande sábio da humanidade, o que aconteceu depois e como que a gente parou na situação que está. Mas o Hegel ele é um ponto importante para você entender a situação que a gente está hoje. Então, hoje em dia, né, ou a pessoa acha que não é possível ter verdade, acha que não existe, né, essência, ou seja, que não dá para dizer o que uma coisa é, né? A arte não tem essência. Se a arte não tem essência, meu filho, a arte não existe. Então ela não é nada. Se a arte pode ser tudo, significa que ela não é nada. É isso, é lógico, isso é uma questão de lógica, tá? Se qualquer coisa que eu te perguntar, você falar: "Ah, é tudo". Não, tudo não pode ser. Então é nada. Não tem jeito, você não tem como fugir de afirmar que algo não pode ser 2 coisas diferentes ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Isso é um dos princípios da filosofia, chamado princípio de não contradição, tá? Nada pode ser, né, 2 coisas diferentes ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, tá? Isso é uma contradição em si mesmo, é impossível. Tá? Isso não existe na possibilidade do real, para vocês verem como é profundo isso. E, no entanto, eles querem negar isso. Eles querem negar que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Eles querem negar essa realidade. Ora, só que na hora de viver, eles não vivem assim, né? Obviamente. É a tal da paralaxe cognitiva que o nosso saudoso professor Olavo ensinou já há tantos anos repetindo isso. E parece que isso não entrou ainda na cabeça das pessoas. Por quê? Porque se, né, não existe essência, então, novamente, eu volto para o meu exemplo anterior. Se eu botar água ou veneno, eu não deveria ter medo de tomar, né? Água, ácido, veneno que seja, óleo, eu não deveria ter medo de tomar. Por quê? Porque afinal não faz diferença, não existe essência. Eu não tenho como definir o que é água, não existe uma verdade sobre a água, uma verdade sobre o veneno, uma verdade sobre o ácido. Só que é só na teoria, né? Na prática ninguém vai fazer isso. Na prática ninguém faz isso, nem esses, né, filósofos aí mais malucos não fazem. Então não adianta, quando você se descola da realidade, você cria ideias fantasiosas, que não tem nada a ver com o mundo real,
E aí depois que você não vive essas ideias, mas aí depois você vai se basear nessas ideias fantasiosas para dizer como o mundo deve ser. E aí o que vai acontecer? Vai dar errado. E aí grande surpresa, né, deu errado. Mas por que que deu errado? "Ah não, não foi a ideia, é culpa do mundo". Você vê a esquizofrenia dessas pessoas. Isso é bem a mentalidade revolucionária, gente. Mentalidade revolucionária é exatamente assim. Ela tem uma ideia absurda, ela aplica a ideia absurda, ela obviamente não vai funcionar, porque a realidade vai se impor, e a culpa não é da ideia errada, não é do pensador, não é do filósofo, é do mundo. É o mundo que está errado, então a gente tem que mudar o mundo. O problema foi o cristianismo, né, o problema são as religiões, o problema é a moral, e eles vão sempre arranjando culpados, o problema é a família. Eles sempre vão arranjando culpados para justificar, né, o fracasso daquela ideia, mas não conseguem perceber que a ideia é simplesmente absurda. Então a primeira coisa é isso, é você perceber a verdade de cada coisa. Você tem que fazer esse exercício, tá? O que é, né, antes de eu debater, você vai debater sobre democracia, ok, o que é democracia? Você vai debater sobre Estado, o que é o Estado? Sobre economia, o que é economia? Sem isso, não dá para emitir sequer uma opinião, gente. Uma pessoa que emite uma opinião sobre qualquer assunto sem saber do que se trata, ela não sabe definir, como que ela vai emitir uma opinião? Que primeiro ela tem que saber o que é, depois ela tem que entender as causas do fenômeno. Por que existe economia? Qual é a história da economia? O que que se fala, o que os grandes pensadores da humanidade falaram sobre esse assunto na história? Veja, isso tudo é antes mesmo de você emitir qualquer opinião sobre o assunto, porque senão você está falando de uma coisa fantasiosa. O que você está dizendo provavelmente não vai ter nenhuma conexão com o real. Sabe aquela história de inventar a roda? É exatamente isso. Você não precisa inventar a roda, já está inventada. O Aristóteles foi o primeiro a perceber isso. Antes de eu falar sobre qualquer assunto, eu preciso fazer o que se chama, até na academia se usa isso, né, que é a status questionis, ou seja, o estado daquela questão. Em que estado está essa questão que eu estou analisando? O que que isso quer dizer? O que que se falou sobre essa questão até que eu nascesse? Porque eu não comecei essa questão. Eu não fui o primeiro a pensar essa questão. O mundo não começa comigo. Então eu tenho que olhar para trás, para os grandes pensadores, e ver o que foi falado. E aí, depois que eu entender isso, aí eu posso emitir algum juízo. Primeiro eu entendi o que é a coisa, né? Depois eu entendi a história daquilo, tá? Provavelmente você vai ter que entender a história primeiro, para depois você entender o que é, né? Então aqui tem, mas é porque eu não fiz uma questão aqui temporal. Então você tem que entender a história daquilo, você tem que saber definir aquilo, para aí você poder emitir um juízo sobre aquilo, senão não dá nem para começar o debate. Vai ser só aquela coisa de mostrar quem tem mais razão que o outro, sabe. Aquele debate de adolescente, que no fundo ele só quer, né, se mostrar para os amigos ali que estão em volta, né, que ele venceu o debate, mas se ele tem razão, se não tem razão, isso não é tão importante, se é verdade, se não é verdade, isso não importa, o importante é vencer o debate. Sabe aquela coisa? Isso está no Dogma e Anúncio também, aqui, o livro do Haskell que eu falei para vocês. Muitas pessoas defendem a sua opinião, não porque estão convencidos dela, mas porque é a sua opinião. Né? Ah, não, eu acredito nisso. Aí você prova para a pessoa que está errado. Você demonstra para ela que é impossível aquilo estar correto. E o que ela vai dizer? Não, mas eu penso assim. Ou seja, é essa capacidade de descolamento da realidade. E isso foi um processo ao longo dos últimos 500 anos,
né, começa aí mais ou menos com Descartes, já tem um pouquinho antes dele já há algumas outras coisas acontecendo, mas de maneira, assim, mais ampla, no mundo intelectual, começou com ele. E aquilo ali depois vai entrando pela cultura, vai entrando na ciência, vai entrando em todas as áreas do conhecimento humano e na produção cultural também, até chegar no ponto que a gente está, né. Bem, pessoal, queria só trazer essa reflexão aqui para vocês. Eu acho que a gente tem que elevar o nível do debate, tá? O nível do debate tem que ter pelo menos aquele mínimo, né, para que a gente possa começar a debater uma honestidade intelectual. É muito importante a honestidade intelectual. Se eu não sei, eu digo que eu não sei, né. Quantas vezes alguém me pergunta aqui no canal, e fala: "Olha, não sei, vou pesquisar", né. Por quê? Porque eu não vou emitir juízo sobre algo que eu não estudei, que eu não sei, que eu não meditei. Né, porque além depois que você aprende, depois que você memoriza, ainda tem o estágio da meditação, né. O pessoal lá da rota eu vou depois gravar um vídeo sobre isso, tá. Bem, deixa eu pegar aqui o que que o pessoal está comentando. Cadê? Wilson Alves: "Max, é possível você definir, porque eu não sei o que é justiça, vida, saúde e amor em poucas palavras?" Wilson, a definição de justiça ela é clássica, né? A justiça é você dar a cada um aquilo que lhe é devido, tá? Então, a justiça ela é um dever, ela é um dever de ação. E é por isso que a justiça ela aperfeiçoa a vontade. Lá na rota eu vou fazer uma aula só sobre cada uma das virtudes cardeais, né? E provavelmente até mais de uma sobre algumas virtudes, e aí eu vou explicar isso em detalhes, tá. Mas a justiça ela tem relação a isso, o que é devido. Por exemplo, a religião é um dever de justiça. Por quê? Porque nós devemos culto a Deus, né, é um dever de justiça prestar culto a Deus. Por quê? Porque ele nos deu tudo, a própria existência, o próprio universo, toda a realidade é sustentada por Deus e vem dele. Então, é um dever de justiça e ele é o maior ser que existe, né. Então, é um dever de justiça para o ser humano cultuar a Deus, né. A religião, ela é uma virtude, a virtude da religiosidade, ela é subalterna à da justiça, para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia da importância das virtudes cardeais, de compreender isso. A vida. A vida, o Aristóteles ele vai dizer que vida, tudo bem? Eh, não, eu acho que é cada uma mesmo, porque é impossível, né, definir as 4 juntas, né, ou seja, você tem que cada uma é uma coisa diferente, né. A vida, ela tem a ver com o movimento interno, né, lá para o pessoal da rota eu já inclusive dei uma definição de vida. Né, ela tem a ver com as causas do seu próprio movimento, estão dentro de você, tá. As pedras, as coisas que não têm vida, elas ficam à mercê das forças exteriores, né, então ela o vento, a água, né, para onde soprar é aonde elas vão. Os seres vivos não, eles têm dentro deles as causas, tá, do seu próprio movimento interno, né. Basicamente, assim, é porque eu precisaria explicar bem mais para a gente chegar nisso, né, uma boa coisa para se aprender, e eu estou convencido, gente, que uma das coisas que é causa do nosso problema, da nossa baixa intelectualidade, a baixa abstração que as pessoas têm hoje, a baixa capacidade de abstração, a baixa capacidade de diferenciar o real do imaginário, o que é verdade, o que é falso. Para mim, uma das grandes causas, e cada dia eu estou mais convencido disso, é a falta da metafísica. Se a gente começasse a aprender pelo menos o básico da metafísica,
Muitas das coisas que são burrices que falam por aí, não, ninguém acreditaria, porque facilmente as pessoas entenderiam: "Não, isso não faz nenhum sentido". Então, a vida, né, assim, falando bem de maneira bem resumida, né, ela tem a ver com isso, tem a ver com o ser que tem dentro dele as causas do seu próprio movimento. Ele não precisa de uma força exterior, tá? A saúde já é um pouquinho mais complexo, né? A saúde, ela é um equilíbrio dinâmico que há no seu corpo, né? Ou seja, são as forças internas do seu corpo que elas estão em equilíbrio, né? Ou seja, você tem um montão de vírus, bactérias, né? Um montão de coisa dentro do seu corpo, parasitas. Enquanto eles estiverem ali em equilíbrio, enquanto nenhum estiver ganhando a batalha, tá tudo certo, né. O problema é quando um começa a ganhar. Agora, a definição, assim, filosófica purinha, eu teria que procurar, que é de cabeça agora aqui eu não tenho. E o amor é um ato de vontade, tá. O amor não é sentimento. Eu até gravei um vídeo aqui já no canal falando sobre o amor. Então o amor é o ato de vontade mais forte que um ser inteligente pode fazer. Tá? Ele vê um bem e ele quer aquele bem com todas as suas forças, inclusive no tempo, ou seja, para sempre. Tá? O amor ele tem a ver com isso, ele tem a ver com esse bem, o bem do outro. Eu quero o bem do outro, custe o que custar, com todas as minhas forças, mesmo que eu morra por isso, tá? Porque o bem do outro para mim é o mais importante. Então ele é um ato de vontade, é uma escolha. O amor é uma escolha, é querer o bem do outro, né? Não é sentimento. Por isso que é uma grande falsidade as pessoas falarem: "Ah, eu me separei porque eu não sinto mais nada pelo fulano". Não, mas amor não é isso. Amor não é sentimento, sentimento é superficial, amor é um ato de vontade. Todos os dias você renova aquele ato de vontade, eu quero, quero, quero. É o ato de vontade mais forte que você pode fazer, né, é o matrimônio ou alguém que assume uma vida religiosa, por quê? Porque é um ato de vontade que você está fazendo para sempre, no tempo também, tá. Bem, espero ter feito pelo menos um panorama, porque cada uma dessas, assuntos daria uma live, né. Lá na rota eu estou abordando bastante desses assuntos, inclusive. A Bianca avança: "Queria que todos os meus amigos ouvissem suas lives". Obrigado, Bianca. Parmegiano: "Windows Vista que o diga". Sabe que eu usava muito esse exemplo, ô Parmegiano, né, o que é melhor o que vem depois é necessariamente melhor do que veio antes. "Ah, mas o Windows Vista não era melhor que o XP, né". Eu eu exatamente era um exemplo que eu usava muito, né, mas para não entregar tanto a minha idade, né, eu não uso mais, a maioria já nem sabe mais o que é o Windows Vista. O Wagner: "Lembre que a Bíblia descreve como plenitude dos tempos a época da vida de Cristo". Perfeito, Wagner, perfeito. E se a gente olhar para os antepassados, a gente vai perceber isso, quanta coisa se compreendia melhor antes do que agora. No sentido da religiosidade, da verdade, do ser humano, da justiça, né. Quantas coisas se entendiam melhor do que agora. É simplesmente, gente, é realmente esquizofrênico, é insano você achar que o que é mais novo é necessariamente melhor. E aí você vê como é que isso é tão forte, se você for numa formação de professores, qualquer lugar do mundo, qual que é a última moda, né? Qual que é a última descoberta, qual que é a última tese, a última. Não, eu não quero saber da última tese, eu não quero fazer das crianças cobaias. Eu quero aquela educação que sempre deu certo, aquela educação que já forjou os grandes homens e mulheres da história humana. Essa educação que foi provada pelo tempo. Eu não quero a última moda. Por que a última moda é a melhor? Ah, não, isso aí já está muito demodê, isso aí já está ultrapassado. Mas como assim ultrapassado? Por quê? Quais são os motivos? Né, é óbvio que você tem que atualizar, né. Eu não consigo pegar o trívio e o quadrívio e colocar exatamente como ele era dado na Idade Média hoje, isso é impossível. Isso seria inclusive um anacronismo reverso, né. Você pegar uma coisa no passado e querer transformar o futuro no passado, não é isso. Mas eu posso entender
a essência do trívio e do quadrívio, entender qual que era o propósito, por que aquilo dava certo, porque eu entendo o que é, e eu aplico o método, a mesma essência, hoje, inclusive usando o computador, usando internet, usando filme, usando o que for. Por quê? Porque eu entendi aquele método, então eu atualizei. Essa é a diferença. Não é tanto uma evolução do método, mas é muito mais uma atualização do método, né. Se eu pegar e falar o mesmo português do Pedro Álvares Cabral, vai ser muito difícil as pessoas me entenderem. Então eu preciso atualizar a minha linguagem, né, para que eu possa comunicar, mas eu vou comunicar as mesmas verdades que há 500 anos atrás alguém usando a linguagem da época poderia comunicar. Então, esse é um outro problema que eu acabei esquecendo de comentar. Há algumas pessoas que entendem que a verdade existe, mas elas acham que a verdade é um negócio muito difícil de conseguir e que ela talvez exista, mas não dá, ninguém consegue chegar na verdade total, né, em toda a verdade, né. Ora, mas esse era o propósito da filosofia. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles tinham uma noção total do universo. A do Aristóteles era muito mais precisa que a de Platão, mas eles tinham uma noção total do universo, né. As pessoas, em geral, as que já entenderam que verdade existe, que é impossível viver, né, se não existisse verdade, o São Tomás de Aquino vai dizer: "Você seria um vegetal", né, porque não faria diferença andar ou não andar, não faria diferença comer ou não comer. Então você viveria como um vegetal, você ficaria parado. Se você anda, se você se movimenta, se você faz algo, isso significa que você acredita na verdade. Mesmo que não conscientemente, mas na prática você vive como quem acredita na verdade. Então, a pessoa que já tomou consciência desse problema lógico, né, e acredita na verdade, ela geralmente vai dizer: "Ah, mas toda a verdade é muito difícil. A gente nunca vai achar", né. Só que dá para achar. Só que o que não dá para achar, o que é impossível, só a mente divina alcança, é a verdade em todos os seus detalhes. O homem moderno, ele se focou muito nos detalhes. Os detalhes realmente são infinitos. Você sempre vai achar mais. Só a mente divina pode saber toda a verdade em todos os seus detalhes. Mas a verdade como um todo, eu consegui ver um panorama do universo, entender como ele tem, como ele funciona, isso é o dever do filósofo, né. O professor Olavo falava sobre isso, ele tem que ter uma visão geral, uma teoria geral sobre o mundo, né. Isso é possível. Por quê? Porque eu vou conhecer a essência de cada coisa, e não tanto os detalhes de cada coisa. A ciência hoje está obcecada com os detalhes. Só que os detalhes são infinitos, não é impossível, a mente humana nunca vai esgotar todos os detalhes. Mas eu posso sim entender, né, as verdades. Muita gente vai dizer assim: "Ah, gente até famosa aí, né, que não é nem brasileiro, assim, de outros lugares que eu já vi vídeo falando: "Ah, eu a verdade a gente pode saber, mas não toda", ou seja, sempre que eu perguntar por quê, né, vai chegar um momento que a pessoa não vai saber responder. Se você tiver uma noção metafísica, filosófica mais profunda, você sempre vai saber dizer o porquê das coisas. Só que o problema é que talvez a resposta não agrade a quem está perguntando. Por quê? Porque você sempre vai, se você pegar qualquer realidade, tá, qualquer uma, e se fizer a pergunta dos porquês, no final você sempre vai chegar nas causas primeiras, nos primeiros princípios de todas as coisas. E os primeiros princípios de todas as coisas, né, a gente sabe muito pouco deles, filosoficamente falando. Pela fé a gente conhece um pouco mais, né, a gente conhece bastante mais, né, de Deus pela fé do que pela razão. Mas pela razão já dá para saber a essência daquilo. Então, na verdade, né, tudo que existe, se você ficar perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, você vai voltando atrás e você vai acabar sempre na causa primeira. Então,
Eu consigo saber toda a verdade. Eu só não consigo saber toda a verdade em todos os seus detalhes. Isso aí, o conhecimento humano vai cada vez crescer mais. E é por isso que é tão apaixonante, né, porque você sempre vai estar aprendendo algo a mais, sempre vai estar aprendendo algo a mais. E isso é a evolução, né, o andar do conhecimento humano, que pode ter regressão. Os escritos de Aristóteles ficaram perdidos. De repente, a metafísica hoje, se você comparar na Idade Média, a maioria das pessoas que estudavam, que tinham vida intelectual, sabiam o básico de metafísica. Hoje ninguém sabe. Pouquíssimos sabem algo de metafísica. Então não é porque o tempo vai passando que necessariamente vai melhorar, vai aumentar o número de conhecimentos, né? Porque exatamente a gente está vivendo num problema terrível de crise de conhecimento. Deixa eu pegar aqui. A Patrícia Barbosa. Lembrei do Duplo e Pensar. Exatamente. 1984, de George Orwell. A Zaraba Oliveira. Max, o estrago está feito. Hoje todo mundo fala sobre tudo e diferente. Ninguém fala sobre a mesma coisa. É uma Babel. E concordo, a maioria das opiniões não passam de flatos. Pois é, flatos watch. Sabe que a Zaraba me lembrou aqui, por exemplo, a história, para vocês verem como que esse problema é recorrente na história humana, na história do pensamento humano. Quando, mais ou menos ali no ano 1000, tá, houve o cisma da Igreja do Oriente, da Igreja do Ocidente. A partir daí você tem a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Antes era tudo unido. E muitos dos problemas que haviam ali, inclusive de acusação mútua de heresia, era simplesmente porque as palavras não estavam bem definidas. Parece uma coisa ridícula, mas é verdade. Se você estudar teologia, você vai perceber isso. Você vai perceber que a expressão que os romanos passaram a utilizar era idêntica no seu significado, ou seja, o signo era diferente, né? Mas o significado era o mesmo. A expressão significava a mesma coisa, só que tinham duas expressões diferentes para significar a mesma realidade. Aqui eu estou pensando na realidade da Trindade. Né? Um começou a dizer que o outro era herege. E aí deu uma confusão, tem uma questão política aí no meio também. Não vou parar aqui, porque isso daria uma live inteira para explicar em detalhes essa história, que até é bastante curiosa, né? Porque os mensageiros do Papa que foram para pacificar a história acabaram piorando a situação, né? E um excomungou, o Papa excomungou um, o outro, o patriarca excomungou outro. Com o tempo, depois as coisas foram se encaixando, né? Com o tempo as coisas foram se esclarecendo. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Por quê? Por questão de linguagem, por questão de não ter definido. Um falava uma coisa com um significado, o outro falava outra coisa com o mesmo significado. Só que os dois achavam que eles estavam falando coisas diferentes com significados diferentes. Em nenhum momento um parou e falou assim: olha, o que você entende por isso? Algo que já na época da Inquisição foi absorvido. É impressionante como as pessoas ignoram o direito da época da Inquisição, né. Na época da Inquisição, ninguém poderia ser declarado herege sem antes você fizesse essa pergunta, era uma pergunta protocolar, você era obrigado a fazer essa pergunta. O que você entende quando você afirma tal frase, tal palavra? Né, o que você entende? Explique para mim o que você entende. E se a explicação da pessoa não fosse boa, o inquisidor ainda tinha uma outra coisa que ele tinha que perguntar, que era perguntar o seguinte: então, quando você diz isso, você quer dizer tal e tal coisa? Né? E aí a pessoa dizia sim ou não. Antes disso, você não podia declarar uma pessoa herege, porque ela podia estar falando de uma coisa, usando outras palavras, mas o significado era o mesmo. Então, até esse cuidado se passou a ter muito por causa desse problema do cisma do Oriente.
Então, assim, é fundamental que se esclareça sobre o que estamos falando e quais os motivos para eu defender ou acusar algo, né, ou ir contra algo. Fran Silva, problema, Max, se os jovens foram ensinados que sabem tudo. O pior é que esse tudo e essa porcaria de ensino de 30 anos é só meias verdades. Pois é, esse excessivo culto à juventude, que existe muito hoje, que é uma coisa também meio esquizofrênica. Como que o jovem vai saber? Daqui a pouco vai me dizer que a criança sabe o que é melhor para ela. Então, se ela botar o dedo na tomada, eu não posso fazer nada, porque afinal a criança sabe o que é melhor para ela. Se ela comer sabão, ela sabe o que é melhor para ela. Se ela pegar o desinfetante e botar na boca, não, mas ela sabe o que é melhor para ela. É completamente absurdo você achar que uma pessoa que já teve muito mais experiência de vida do que outra. Ora, se esse aqui teve mais experiência, é natural, pode até ter exceções, mas é natural que ele vai saber mais que o outro que viveu menos. É assim que as coisas aconteceram na sociedade, é assim que as sociedades evoluíram, né, as sociedades humanas. Mas a gente, ou seja, novamente, é outra falsidade do mundo atual, achar que os jovens sabem mais do que isso. É óbvio que podem haver exceções, né, pessoas muito bem, iluminadas, né, no sentido tanto intelectual quanto da graça, mas a exceção não tira a regra, né, ela confirma a regra. A Marta Yamagishi. Max, essa perda da realidade, essa confusão com real e fantasia tem também muito a ver com aquele experimento dos cachorros, não? Não estou lembrando agora qual experimento exatamente que você está falando, Marta. A Fran Silva, tudo é relativizado conforme, inclusive, o próprio Deus, a sua vontade, suas necessidades, suas opiniões e por aí vai. Fazem mais de 5 anos que saí da TV, cada dia mais na Igreja Católica. Maravilha, Fran, que bom. A Zaraba botou aqui, ó, quid est veritas, né, a resposta à pergunta que Pilatos faz a Jesus, mas não responde, né, não espera a resposta, né, ele dá as costas e vai embora, né, ele não sabia que a própria verdade em pessoa estava diante dele. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque eu preciso estar 8 horas no eu preciso estar 8 horas no Eu preciso estar 8 horas no Alan, tá, então daqui a pouquinho, 1 minutinho, já vou chegar ali um pouquinho atrasado, ele já está me cobrando, então vou estar lá no Guerra de Informação, né, então vamos para lá, né, e a gente se vê lá, né. O Márcio perguntando se vai ter um módulo da metafísica, eu já comecei a gravar, o bônus extra, que nem estava planejado, sobre metafísica lá para a Rota, já tem uma aula já lá, deem uma olhada lá, né. Muito bem, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã, às 19 horas, a gente volta aqui de novo, tá bom? E a gente continua o nosso papo. Eu vou trazer outro assunto e a gente continua o nosso papo aqui. Vocês podem fazer perguntas do dia anterior. Eu sei que às vezes o tempo é curto, mas vamos lá para o Guerra de Informação, né? No Getter e no Cloud Hub do Alan dos Santos. Pessoal, fiquem com Deus. Até amanhã.